Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos deem o discernimento necessário, a nossos encarnados e aos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em nome da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos da presente noite. E assim seja. O não e a luta. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus, Mateus 5,37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor. Contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas do acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, ser leal e sincero em todas as atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes, é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazado. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomendo o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-nos nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-la sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir de os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente veláis por mim, e a todos vós, espíritos protetores que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilado por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual
e dê a sabedoria de praticá-las em nossa vida. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e sua equipe espiritual organização, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Essa coisa aqui não está querendo funcionar muito, não. Será que vai ter que ser no robô mesmo? Não tá pegando, não. Boa noite. Tá chique. Muita paz a todos. A gente viu a semana passada essa orientação do livro a respeito da influência sutil, que ele diz o seguinte: à medida que as ideias esdrúxulas algumas passam a habitar na casa mental do indivíduo, transformam-se em monólogos insistentes que produzem receios, insatisfações, incompreensões, manias, passando a diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. E é isso aqui que a gente vai focar um pouco hoje, porque a gente parou aqui nas manias, entende? Então, vê se você compreende como é que acontece o intercâmbio mental, sabe? Você pensa, todo mundo pensa, né? E a gente fica pensando e a gente fica refletindo com aquilo que a gente está pensando, e a gente começa a formar ideias, vai vindo outras ideias, e você vai pensando e vai montando, analisando opiniões para você tomar uma decisão a respeito daquilo. Então é isso que acontece quando a gente está refletindo em qualquer canto, em qualquer coisa. Né? Agora você imagina quando você está refletindo e tem isso aqui, um monólogo insistente. Quer dizer, você começa a pensar uma coisa e vê aquele pensamento todo dizendo não é assim. Aí você tenta desviar para analisar sobre o outro ângulo, vem aquele mesmo pensamento, não é assim. Você tenta 10 vezes a mesma coisa e você diz não é assim. Eu vou dar um exemplo para você, um exemplo mais prático. Quando você senta para estudar alguma coisa, você senta, começa a ler, e quando termina, aqui está no último parágrafo, quando você terminou, como é que é mesmo? Está lá em cima, que eu já não me lembro mais. Você não lembra por quê? Porque a sua casa mental estava ocupada com outras ideias. E o que é interessante, sabe? Essas ideias, ela têm 3 grandes conotações que podem aparecer para a gente. E isso é que é bonito, sabe? Às vezes você fica pensando no que vai acontecer, então você começa a ler aqui, mas está pensando, não, mas isso não der certo, isso no emprego. Ou então você está lendo aqui, não, mas aquilo que eu vou fazer, será que eu vou dar bem? Então você fica com a mente preocupada com o que vai acontecer. Então você não consegue focar no aqui e agora. Entende? Outras vezes a sua mente fica desviada, não por aquilo que está preocupado que vai acontecer, mas aquilo que está acontecendo. Entende? Hoje eu tive essa briga com meu marido, e aquela briga fica o tempo todo com aquele monólogo. Você não consegue digerir a briga que teve com o marido, você não consegue digerir o problema que teve com o filho, você não consegue digerir aquilo que você vai fazer hoje. Então, às vezes eu
eu não fico só preocupado com o que vai acontecer, mas com o que está acontecendo. Então eu tento ler aqui, mas fica um monólogo. Eu fico só pensando naquilo que me feriu, o que me incomodou, entende? Ou que está querendo tomar conta de mim, entende? Me importunar. E outras vezes eu fico, muitas vezes, com a mente não preocupada, mas pós-ocupada com o que aconteceu. O que às vezes é pior, né? Então, eu fico, há 10 anos atrás, fulano fez isso comigo, e eu fico levando isso até hoje, nesses 10 anos, entende? E não pensa que isso é invenção, porque toda depressão é desse jeito. Toda depressão a pessoa tem a mente pós-ocupada. Toda depressão é assim, sabe? Então, fica esse monólogo que você acha que o problema é seu. E na verdade, aquilo aconteceu com você. Mas aquilo que aconteceu com você, muitas vezes está sendo intensificado por alguém que não é você. E é aí que você tem que entender a coisa. Então, quando você chega no livro de André Luiz, Ação e Reação, que o Leonel fala para André Luiz, olha, aqui a espiritualidade inferior nos ensina, nas escolas dos Vingadores, a ver o desejo central de cada um. E eu sabendo o desejo central de cada um, eu vou estimular aquele desejo central. E ele dá um exemplo, por exemplo, do Luiz, que ele estava obsidiando. Luiz era uma pessoa que gostava de ter dinheiro, ele parecia da usura. Então, ele começou a ficar preocupado com a terra vizinha dele, que queria comprar, e o que o Leonel fez? Projetou uma ideia, dizendo que aquela terra que ele estava querendo, estava sendo vendida a baixo preço. E ele ficou doido com aquela ideia, sabe? Então, ele tinha a usura de querer a terra, mas a ideia falsa que estava sendo projetada não era dele, era de uma entidade. É por isso que ela fala isso aqui, entende? São diálogos que destrambelham a ordem dos raciocínios. E todo mundo passa por isso, sabe? Por quê? Porque, cá para nós, se você não é estressado, você é ansioso. Se não é nem estressado nem ansioso, você tem um fundo depressivo. Então, a gente tem uma janela aberta para a espiritualidade inferior, em que ela sabe captar muito bem esse desejo nosso, para vir trazer influências em cima daquilo, porque eles não criam nada em nós, mas aproveitam o que nós temos para que intensifique esse monólogo, e esse monólogo insistente vai trazer um raciocínio totalmente perturbado. Não é interessante? É por isso que às vezes a gente vem, fala, explica, e o nego tem dificuldade, sabe? E não consegue raciocinar, nem acompanhar o prumo do raciocínio que a gente está levando, entende? E às vezes sai sem conseguir colher muita coisa. É a mesma coisa que surge quando a gente está participando de algo educativo, por exemplo, uma reunião como essa, e começa a ter sono. Quando termina a reunião, você acabou o seu sono, você está bem. Mas durante a reunião você tem sono. Então, isso mostra que não é sono fisiológico que você está tendo, é um sono patológico, de algo que está chegando até você para atrapalhar teu raciocínio lógico. Ele destrambelha o teu raciocínio. Entende como é que a coisa funciona, gente? Então, a pessoa que está tendo dificuldade de entendimento de alguma coisa, seja ela estudando em casa, seja ela participando de uma reunião, seja lá o que ela estiver fazendo, ela tem que ter olhos para ver. Por que é que eu não estou conseguindo focar? Cada um vai saber a resposta, porque depende dos pensamentos que chegam na cabeça de cada um. Porque focar não é você saber manter em uma direção, é você desligar o que tem em volta para que você enxergue só aquilo. É diferente uma coisa da outra. Foco é isso, eu tenho que desligar. Por que a criança hiperativa não mantém foco? Porque ela está aqui, ela escuta o barulho do ventilador, ela escuta a luz, ela escuta o barulho lá fora, ela vê o vento, ela vê você se mexendo. Ela não consegue desligar as conexões de estímulos que chegam até ela. Ela fica aberta para tudo. Então ela tenta manter o foco, mas não consegue desligar, fica olhando para o que está em volta.
Isso é que é um problema. E por que a criança tem um problema desse? Vocês já pararam para pensar? Porque a coisa é simples, sabe? Eu sempre falei para vocês uma coisa: entre o que você sente e o que você vai fazer, Deus te deu a liberdade para você usar a sua inteligência e fazer planejamentos e escolhas melhores para a sua vida. Quando eu estou tendo a liberdade para analisar o que eu estou sentindo, eu estou tendo autonomia para pensar, refletir, tomar decisões, entende? E assumir responsabilidade e consequência daquilo que eu vou fazer. Quando uma alma cria perturbação para ela mesma, não usando isso, ela vai nascer com problema na encarnação por causa disso. E no livro dos Espíritos ele fala isso, a respeito dos problemas mentais que as pessoas têm. E ele diz, são pessoas que foram fúteis e orgulhosas, ou que deliberadamente usaram o seu pensamento para praticar o mal. Você sabe o que é ser fútil? Você sabe, né? É quando você tem a imensa oportunidade para ser útil e você não é. Isso é ser fútil. É quando você não trabalha nada de benefício, sabe? Você fica só olhando para você, querendo seu bem-estar, vivendo de preguiça, sem fazer nada, e acha que aquilo ali está certo. Você vai padecer disso em encarnações vindouras a respeito disso. Isso se não padecer nessa própria encarnação, sabe? Então você tem que fazer de tudo para manter a ordem do seu raciocínio. Porque se você não faz isso, você vai ser uma presa fácil das influências negativas. Presta bem atenção uma coisa aqui que a gente estudou dias atrás. Função do córtex pré-frontal. Gente, essa é a área pensante nossa. É aqui que você vai gerenciar eficazmente seus pensamentos, emoções e comportamentos. Então, tudo que você vai fazer que vai usar o raciocínio é aí. É isso que o homem tem, que o animal irracional não tem. Às vezes a gente fica pensando e refletindo o que é que a gente está fazendo com o nosso pré-frontal, o que é que os outros estão fazendo com o pré-frontal deles, porque são tantas as aberrações que chegam no consultório, no nosso dia a dia, onde a gente está convivendo com as pessoas, que é uma coisa assustadora, sabe? Então, para você gerenciar eficazmente isso, você tem que usar. Você sabe o que é usar a sua capacidade pensante? Você sabe o que é usar a sua capacidade de raciocinar, de refletir, de entender? Porque se você não entende, como é que você vai tomar decisão de uma coisa que você não entende? Está aí nesse troço, sabe? É aí que você vai usar a sua razão. Essa capacidade que você tem, de ter pensamentos dedutivos, que vai nascer da tua argumentação e da abstração que você vai estar refletindo sobre aquilo que você está focado, e entender, aprender e tomar decisão. Todo mundo tem isso para usar. Deus deu isso, para você crescer na direção dele. Então usa a tua razão. E aqui está uma maneira bem mastigadazinha, simples, porque a coisa é muito mais complexa. Mas aqui é simples, sabe? Que dá ao alcance de todo mundo. Todo mundo pode fazer planejamento. Quem faz planejamento não vive de ansiedade. O ansioso deve ficar preocupado com o que vai acontecer. Quando você faz planejamento, você se organiza para que aquilo ali aconteça. Você vai padronizar as coisas, entende? Você vai organizar, por exemplo, e começa do seu dia. Você organiza seu dia. Você define prioridades. Você estabelece planos, entende? Você monta disciplina para você. Então, a pessoa que planeja, que usa a sua capacidade de razão, ela sabe o que vai fazer hoje.
Entende? Ela já programou a coisa como devia fazer. Ela já priorizou. Mas agora eu vou estudar isso, depois eu vou fazer minha caminhada, depois eu vou fazer a comida, depois eu vou fazer minha dieta. Ela planeja, sabe? Ela monta uma rotina para o dia dela, sabe? Você faz isso, gente? Você planeja seu dia? Você conta com alguma brechinha para as adversidades que vão chegar nesse meio aí? Porque a pessoa que planeja, sabe? É interessante isso, sabe? Ela acha que por estar planejando, entende que todo mundo também deve planejar. Porque aquilo ali é o que é certo, aquilo ali é a norma, aquilo ali é a regra. E o que acontece? A pessoa que usa a sua razão e planeja as coisas, e ela convive com pessoas que não planejam, esses que não planejam bagunçam a vida dos outros. Porque ela não planeja nada, surge um monte de coisa na vida dela que ela não planejou, então você está convivendo com ela e fala: ô fulano, me ajuda, eu estou aqui no meio dessa bagunça, você não faz nada por mim. No entanto, ela foi uma pessoa indisciplinada, não planejou nada, foi fazendo as coisas assim no giro da venta, como diz na minha terra, entende? E depois que está toda trabalhada, quer que os outros que planejaram saiam do planejamento deles para poder cuidar dela. Então, essas coisas incomodam, sabe? Mas é aí que está um detalhe que a gente sempre fala para vocês. A maneira mais fácil de você ser influenciado pela espiritualidade inferior é através de terceiros. E aí está uma porta que sempre se abre, sabe? Das pessoas que planejam, daquelas que não planejam, daquelas que usam pré-frontal e daquelas que não usam. Vão a gosto, vai dar certo. É fácil dar certo, está entendendo? Não precisa pensar. Então, isso é um problema. Você tem que usar a sua capacidade de planejamento, atividades nas suas áreas, fazer priorização, um plano de ação, você saber seguir as coisas, sabe? E depois de planejar, outra coisa que você faz aqui é tomar decisão. E para você tomar decisão, você vai avaliar opiniões. Entende? Você vai manter aquele foco daquilo que você está pensando e vai ver as opiniões que tem em cima daquilo, sabe? E cada opinião você vai ver na consequência do que vai acontecer se você seguir aquilo. E aí, em cima dessas consequências, você vai ver a melhor maneira que você vai agir. Entende? Isso é você usar a razão. Entende? Isso é você abrir uma janela para você crescer do ponto de vista racional. Porque você vai avaliar coisas novas. Você não já vai fazer o seu desejo, nem o que você quer. Não, você vai atrás de coisas novas para você, para que você tome decisões cada vez melhores, sabe? Aí como é que você pode fazer planejamento e tomar decisões desse jeito, quando você tem um monoideísmo de alguém que só te perturba? Mas amanhã não vai dar certo. Mas você tem que ficar mais irritado mesmo, porque fulano pisou no teu carro, te tirou do eixo, está entendendo? Então você fica com aquelas ideias só te perturbando. Você não toma decisão. É por isso que ela fala, ele destrambelha o teu raciocínio. Destrambelha. E o que é mais interessante é o que a gente estava estudando esses dias atrás, né? Porque isso tudo vem através dos valores que você vive. E o que é interessante, quando você está vivendo os seus valores, você nem está questionando a opinião daquilo que você está fazendo. Você não está nem questionando o planejamento que você fez. Está vivendo os seus valores. Eu acho que é viver bom desse jeito, eu vou viver bom desse jeito. E dane-se o mundo, entende? Porque eu quero ser desse jeito e vai ser do meu jeito. Não. Pessoas que vivem assim são medíocres, sabe? Eles estão escravizados no desejo dele. O sistema de recompensa dele está doente. A razão não está iluminando aquilo que ele está tendo no coração. E a gente precisa iluminar. A gente precisa depurar. Porque é como está escrito lá no Evangelho. No início o homem só tem instintos, quando avançados e corrompidos tem sensações. Quando instruídos e depurados vão ter sentimentos. Então a razão é quem depura. Essa capacidade de eu usar o meu pré-frontal é quem vai depurar aquilo que eu vou estar resolvendo fazer. E eu vou estar fazendo aquilo com conhecimento de causa e de efeito. Porque eu planejei. Eu tomei decisões. Eu não deixei que as emoções tomassem conta de mim. Porque é esse pré-frontal que vai estar envolvido no controle de comportamento social e emocional.
Ele ajuda a regular as interações sociais, interpretar e responder às emoções dos outros e controlar as próprias emoções. Então, não vem dizer você que, quando eu já vi, já fiz. Não é assim que as pessoas costumam dizer, não, já tinha feito, já falei, já fiz. Não. Você fez porque você quis. Você anulou o seu pré-frontal. Você foi incapaz de analisar para você e analisar e ter uma noção das emoções que você está vivendo. Você se entregou para um negócio que a gente chama de reação. Quem vive de reação são os animais. A gente tem que aprender a viver de ações, porque entre o que eu sinto e o que eu vou fazer, eu vou analisar a ação que eu vou tomar. Eu tenho a liberdade para isso, de pensar, refletir, analisar, ponderar, planejar, tomar decisão para que eu faça as coisas corretas. Então, eu vou estar o tempo todo olhando as minhas emoções, entende? Do mesmo modo que eu vou estar educando meus impulsos, que é algo que é mais profundo do que as emoções que eu tenho no meu dia a dia. Então, não foi à toa que Jesus chegou para a gente e disse: vigiai e orai. Foi assim que ele quis dizer. Vigiar é eu planejar, decidir, ver as emoções que eu tenho, ver meus impulsos. Vigia, olha você como você é. Se analise, tenha conhecimento de você. E depois que tiver conhecimento, e você vê que precisa melhorar, ore. Vá atrás do que é superior. Para que isso que é superior venha trazer luz para o teu entendimento. E força para a tua vontade, porque é isso que a oração traz para a gente, um entendimento melhor daquilo que eu vou estar analisando. E eu vou estar analisando por quê? Porque eu vou estar pensando, refletindo sobre aquilo que eu vou fazer, eu vou estar planejando e tomando decisões. Então, é isso que a gente tem que entender, que o que a espiritualidade inferior faz, quando começa a tomar conta da nossa casa mental, é bloquear o nosso pré-frontal. E a pessoa com o pré-frontal bloqueado, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue pensar. Muitas vezes você explica uma coisa, ela tem dificuldade. Às vezes é a coisa mais simples do mundo, entende? Ela tem dificuldade de concatenar as ideias e ter algum pensamento dedutivo daquilo. Então a gente tem que ter muita paciência, entende? Para tentar explicar, às vezes, de várias formas, uma coisa que é muito simples, para que eu consiga ferir um pouco essa racionalidade dela e ela tomar uma decisão melhor na vida dela. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ferir a crença limitadora que a pessoa está vivendo com esse monoideísmo. Eu tenho que tirar do monoideísmo para que ela pense algo melhor e diferente, porque senão ela não vai se melhorar. Se ela é ansiosa, vai continuar padecendo de distúrbio de ansiedade. Se ela é estressada, vai continuar padecendo de irritabilidade. Se ela é depressiva, vai continuar entristecida com o que aconteceu na vida dela. E isso não vai melhorar nada. Para vocês terem uma noção do benefício do que é você trabalhar esse pré-frontal, a psicoterapia, ela trabalha justamente isso. Chama terapia cognitivo-comportamental. Cognitivo-comportamental. Cognitivo, pensamentos, emoções e comportamental. Ela vai trazer conhecimentos racionais, lógicos e coerentes para que você reflita, analise e melhore seu comportamento. Do ponto de vista estatístico, no transtorno depressivo leve, presta atenção, 75% de cura só com psicoterapia. 75% de cura, a mesma coisa, só com tratamento medicamentoso. Quando você junta os dois, 95% de cura. Aí você pede para uma pessoa fazer terapia, o nego diz: você acha que eu vou gastar dinheiro com palavras? Vai ser ignorante assim na cadeia, porque ele gosta de ficar preso de suas emoções negativas, né? Ele vai contra todo o avanço da neurociência, está entendendo?
Porque ele se acha, é isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa que pensa desse jeito, você acha que é o anjo da guarda dele que está trazendo esse pensamento para ele? Ou vão ser os nossos amigos inferiores? Isso mostra a mediocridade que a pessoa vive e o grau de comprometimento que existe, esse intercâmbio mental dele com a espiritualidade inferior. É por isso que a gente tem que estudar, saber como a coisa acontece, para que eu não entre no mesmo caminho. Esse movimento de vigiar que Jesus falou para a gente foi para todos nós, sem exceção. Esse movimento de orar foi para todos nós. E ele ainda deu, Jesus deu a dica para a gente. Olha, vigiar e orar para não entrar em tentação. O que é tentação? Desejos veementes, desejos intensos. E o que é o sistema de recompensa? Desejo, motivação, prazer, a falta, o vazio e a dor. Com o pré-frontal lá. Então, Jesus falou para a gente do sistema de recompensa. Você vai ficar preso às suas emoções, sofrendo de tentações, se você não vigiar e orar. Porque você tem que vigiar e orar com o seu pré-frontal, para que ele tome conta do seu sistema comportamental. E você saiba educar seus desejos e ter uma vida feliz. E ele ainda vai mais além. Vigiar e orar para não entrar em tentação, porque na verdade o espírito está pronto e a carne é fraca. O espírito é o ser pensante, é o teu pré-frontal. A carne são os teus desejos, é o apetite humano. É difícil de entender isso? Não é não, gente. É só você refletir um pouco. É você juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Porque é aí que você está usando a sua razão. Pensamentos dedutivos, que nascem da argumentação e da abstração das ideias que você está formando, daquilo que você quer aprender. É aí que está a beleza de você estudar a doutrina espírita e a neurociência, porque elas andam juntos com a religiosidade. Eu trouxe o exemplo de Jesus, com fundamento na doutrina espírita e com explicação na neurociência, no sistema de recompensa. E aí? Você vai melhorar ou não vai? Porque é você quem manda em você. Não sou eu, nem é remédio, nem vai ser os outros. Eu deixo os outros me comandarem se eu abdicar da minha razão, se eu não quiser usar o meu pré-frontal. E agora, como é que fica a coisa? Então, quando chega nessa situação, em que ela diz que dá um destrambelhamento das ordens dos raciocínios, não pense você que isso não tem solução, porque isso tem solução. Mas a coisa chega num ponto que é como o Alírios fala aqui, ó. Tem gente que começa a falar sozinho, mas na verdade está dialogando mentalmente com os espíritos em sua volta. É como estava falando na reunião passada. Muitas vezes as pessoas dizem, o que é que está pensando? Eu estou pensando com meus botões. Não é pensando com os botões dele, está pensando com os espíritos que estão ali em volta dele. Porque, entenda uma coisa, todo pensamento tem reciprocidade. Todo. Isso é da lei de Deus. É por isso que nós somos seres sociais, que convivemos um com o outro. É por isso que no sistema de recompensa está lá o controle das emoções e do comportamento social. Isso faz parte da gente, sabe? Então, muitas vezes você fica calado e às vezes você está viajando, não está aqui conversando com a gente, o que está pensando? A pessoa está com pensamentos aleatórios, sabe? Porque ele vive presa desses monoideísmos. Então, tem muito cuidado com isso. Quando sentir que está acontecendo isso com você, analisa as tuas emoções. Porque eu te garanto que é aí que você está sendo preso. São pelas emoções. E daí a importância da gente estudar a inteligência emocional. Para que você pratique o autoconhecimento quando sentir que isso está acontecendo contigo. Porque é como ele nos convida aqui, ó. Nessa fase, isso é do livro, está entre aspas. Nesta fase, uma conduta de renovação moral, o hábito da oração e das boas leituras consegue interromper o fluxo das influenciações perniciosas, impedindo a instalação do distúrbio cruel. Então, 3 coisas que ele dá aqui para a gente.
renovação moral, oração e leituras. Vejamos o que é renovação moral. Olha que fala, conduta de renovação moral. Para você chegar à conclusão que você precisa de uma renovação moral, é porque você reconheceu que a maneira que você está vivendo não está sendo boa para você. Quando você reconhece que tem esse monoideísmo, que está tendo esse diálogo seu persistente, e que começa a te gerar essas dificuldades de raciocinar, e dificuldades de você tomar decisões melhores na sua vida, dificuldades em que você não consegue manter o planejamento, coisas que vão te gerar inquietação, irritabilidade, doenças de pequena monta, como a gente viu, você se desanimar com as coisas. Quando você estiver passando por isso, é porque você precisa mudar a maneira de viver e de encarar a vida. Porque se você não mudar, você vai continuar do mesmo jeito e cada vez mais se aprofundando nesse caminho. É aí que você tem que ter um bom senso, dizer, poxa, se eu continuo desse jeito, eu vou sofrer cada vez mais. O que é que eu vou precisar fazer para não continuar vivendo desse jeito? É aí que entra a inteligência emocional. É aí que você tem que trabalhar o autoconhecimento. É aí que você tem que olhar para você e ver você como está se comportando no seu dia a dia. Porque quando eu for analisar como eu estou me comportando no dia a dia, eu vou estar vendo se eu fiz planejamento na minha vida. Porque o que é que a gente viu no planejamento? Controle diário daquilo que eu vou fazer. Priorização daquilo que eu quero. Montar um plano de ação para que eu realize aquilo. Então, no autoconhecimento, você vai ver justamente que planejamento você está fazendo com a sua vida. E você vai ver que você não planejou muita coisa boa. Você vai ver que a coisa correu a rodo. Porque você foi vivendo de acordo com o que a vida estava te dando. É aquela história, a vida vai levar, a vida vai me levando, e você vai indo lá de rodo abaixo, está entendendo? Porque Deus não fez para a gente viver desse jeito na vida. Deus deu a inteligência para a gente viver, para a gente modificar as coisas, para a gente se melhorar. Então pratique o autoconhecimento e ver em que você está se envolvendo. Porque planejamento bom você não fez. Tomar decisão também para montar aquele planejamento, você também não tomou decisão. Porque você não analisou opiniões, você foi fazendo o que estava no giro do seu nariz e foi assumindo as consequências, sabe Deus como. Você não analisou isso. Entende? Você não planejou as coisas. Então, quando você pratica o autoconhecimento, você vê que muitas coisas que você fez poderiam ter sido evitadas se você planejasse melhor as coisas. Muitas coisas que você fez e que não foram boas aconteceram porque você não teve a capacidade de tomar decisões corretas. Você não teve a capacidade de analisar opiniões e seguiu aquilo que estava no teu instinto, na tua natureza subconsciente de ser. É aí que vale a beleza de você praticar o autoconhecimento. Porque você vai ver que está nas suas mãos você usar essas duas armas que você desprezou. E você desprezou isso porque você se entregou para essas emoções. Você se entregou para os seus desejos. Você se entregou para a sua forma automática de viver. Você não gastou energia nem fosfato da sua ideia para trabalhar coisas boas e novas. Você deixou o pensamento automático, que você não gasta energia nenhuma, levar você do jeito que você deixou que fosse levado. Então, vai ser analisando esse autoconhecimento que você vai chegar à conclusão de dizer, poxa, eu não posso viver desse jeito. Eu tenho que tomar decisão melhor, eu tenho que planejar. E a primeira coisa que eu vou planejar é que, diante disso que eu falhei, que eu vi que eu errei, eu vou ficar de sentinela. Eu vou ficar esperto. Porque eu sei que amanhã eu vou conviver de novo com essa situação. E eu não vou mais fazer aquilo que eu sei que é errado.
Então, isso você está planejando um dia melhor na sua vida. Isso você está priorizando algo bom para a sua conduta. Isso você está montando um conjunto de ações que são disciplinadoras para o teu subconsciente. Então você planeja algo melhor na sua vida. E você planeja porque você está tomando decisões aqui e agora, vendo opiniões que você poderia ter feito melhor e que você não fez, priorizando alguma coisa na sua vida que você não havia priorizado, analisando as consequências de tudo que você vai fazer e escolhendo para você uma rota melhor na sua vida. Então você está juntando um planejamento com decisões novas. É isso que ele fala de reforma moral que a gente precisa fazer. É isso que ele fala disso aqui, ó. Renovação moral com conduta. A renovação não vai ficar só no que você está arquitetando, não. É uma conduta nova que você vai tomar. Você não vai mais agir daquela maneira equivocada, porque você sabe que era equivocado aquilo. Se você é uma pessoa preguiçosa, que você rotulava de depressão, que gostava de ficar em cima de uma cama sem fazer coisa nenhuma, você vai dizer, agora não, amanhã eu vou fazer diferente. Eu quero avançar cedo, eu vou tomar um banho e fazer uma caminhada. Eu vou tomar meu café da manhã, eu vou ler uma página edificante da minha vida. Eu vou mudar a maneira de viver. Vou sair dessa preguiça. Ou dessa covardia. Porque muitas vezes é covardia também, sabe? Deus se entrega ao marasmo dele. Não! Você vai ser um ser pensante e um ser atuante. Você vai ser dono da sua razão. É isso que a gente tem que ter em mente. Essa conduta de renovação moral. Eu vou renovar e vou agir. É conduta, é ação, é comportamento novo, está entendendo? Porque é isso que os espíritos superiores querem da gente. Que a gente se decida a ser pessoas melhores. É isso que Paulo de Tarso fala para a gente. Construir um nome novo a cada dia, educando um homem velho que ficou no dia anterior. Então isso está ao nosso alcance. Deus te deu inteligência para isso, a razão está aí dentro, o teu pré-frontal está aí, está tudo aí, teu miolo está bom, neurônio tem para dar e vender, está entendendo? Está tudo bonitinho. Então sai da preguiça, entra na responsabilidade e toma uma conduta mais nobre. Aí sim você vai desconectar desse intercâmbio mental negativo. Você vai se conectar com o intercâmbio mental positivo, onde você está fazendo tudo que é bom e de melhor para a sua existência e para o seu espírito. Aí teu anjo da guarda vai nadar de braçada, porque haja ideia boa chegando no teu pré-frontal, haja um planejamento melhor, haja ideias para você tomar decisões melhores e mais aprumadas na tua vida, porque você está focando no que é bom, você está saindo do que é ruim, você está deixando a preguiça de lado, está entendendo? Você está dizendo para você mesmo, eu não quero mais ser essa pessoa apática, indiferente, preguiçosa, que está só vivendo dos prazeres do mundo. Não sou isso. Eu quero ser um espírito mais edificado. É por isso que Paulo de Tarso também fala, na vida tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, porque nem tudo me edifica. Então vai atrás do que é edificante. Pode fazer outras coisas? Pode. É igual aquele princípio de filosofia. Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. Geralmente o que eu quero, o que eu devo é o que eu não quero. Mas a gente está aqui para usar deveres, porque teu pré-frontal te chama a responsabilidade de praticar deveres. Ele não está dizendo nem o que você pode, nem o que você quer. O que você quer está no sistema de recompensa, é o teu desejo, é a motivação, é o teu prazer, que é o corpo te dá. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para cumprir deveres, se tornar espíritos melhores. Para quando chegar do outro lado da vida, a gente ter que olhar para trás e dizer, puxa, eu estou melhor. Ele dessa encarnação eu aproveitei alguma coisa. Entende? É essa conduta de renovação moral, é isso que quer dizer. Então, você pode sair da influência? Pode. E olha que a gente está falando só de influência, de obsessão simples. A coisa pode piorar, descambar para uma fascinação e piorar mais ainda, chegar numa subjugação. O que é pior ainda a subjugação. Mas que o caminho do renovador é o mesmo. Depende de conduta.
Vocês viram no livro de André Luiz os exemplos de possessão que ele dá, por exemplo, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Possessão é um caso de subjugação aprofundada. E o exemplo que ele dá lá é de uma pessoa tendo crise convulsiva. A resposta é a mesma. Conduta de renovação moral. Melhora. Porque quando você melhora, você se desconecta do outro. Ele vai querer chegar. Você está no outro padrão vibratório. A dele é aqui embaixo, o teu está aqui em cima. Ele não vai conseguir pular para cima, porque ele está aqui embaixo, de baixo tem que ficar embaixo mesmo. Agora você que está aqui em cima, se der bobeira, você cai. Então você não vai dar bobeira, você vai ficar aqui em cima. Porque senão, você cai nas garras da espiritualidade inferior. É assim que a coisa se processa. Então, renovação moral é você trabalhar a inteligência emocional. Praticar o autoconhecimento é o primeiro passo. Para que, se conhecendo, você tenha no dia seguinte o autocontrole para não cometer o mesmo equívoco que cometeu no dia anterior. Você vai se controlar. Então, se você comia muito, você não vai comer tanto. Vai educar a sua boca. Se você não andava, você vai começar a andar. Você vai se controlar. Tá entendendo? Eu vou fazer minha caminhada, não interessa. Depois do autocontrole, você tem uma ação consciente melhor do que você vai fazer. Autoconhecimento, autocontrole, consciência de uma atividade, de uma atitude nobre. Para que a partir daí você gerencie relacionamentos melhores. E olha, isso é do ponto de vista humano que ele descreve. Você, quando melhora na sua inteligência emocional, os relacionamentos sociais seus também melhoram. Isso, gente, é dado universal. O livro de Daniel Goleman a respeito de inteligência emocional é padrão universal, de graça para qualquer canto do mundo que você for. Na Mongólia está lá, tá entendendo? Lá na África do Sul está lá, no Egito está lá, onde você quiser tem tradução para todo mundo, em virtude da importância que tem isso. Então a conclusão que ele chega no vídeo: todo mundo pensante pode melhorar a sua inteligência emocional. Isso é dado de neurociência. Aí quando ele fala que vai gerir relacionamentos melhores, passa isso para o mundo espiritual. Então o teu obsessor estava aqui, você praticou inteligência emocional e fez isso com consciência, você está se edificando, seu padrão vibratório está aqui, você está gerindo relacionamentos espirituais melhores também. É difícil entender isso? Não é difícil coisa nenhuma. É só você parar para pensar e refletir um pouco. Tem de estudar mais um pouquinho e dizer: eu vou mudar. Entende? E mudar daquela forma que eu sempre falo para vocês, com visão, disciplina e comprometimento. Visão não é tomar decisão, não é analisar opiniões, não é ver consequências das coisas, não é escolher uma melhor rota. Isso é visão. Disciplina não está no planejamento, não é eu programar o meu dia, não é eu priorizar, não é eu montar planos de ação para que eu siga aquilo ali com disciplina. Então faz isso. Não precisa fazer de tudo de uma hora para outra, mas começa naquelas coisas que são mais importantes para você. E foca no que é mais importante, prioriza aquilo que você vai fazer, porque aí a tua conduta de renovação moral vai ter eficiência. Mas é como eu te falei, é algo novo que você está praticando, você está fazendo esforço de elevação, e quando eu faço esforço de elevação, eu me desconecto com aquilo que está embaixo. Mas para que eu mantenha isso aqui atuante, que eu preciso manter, eu ainda não estou ali, eu estou me esforçando para chegar lá. Então eu vou me esforçar, mas o negócio me puxa para baixo, mas eu vou me esforçar, mas você vai, é uma luta. É uma luta de você com você mesmo. E para que você tenha capacidade de ter energia para continuar lutando, ele dá essas outras duas opiniões. Hábito da oração. Então, vigiar e orar, e não foi assim que Jesus falou?
eu não estou vigiando aqui uma conduta nova, não estou fazendo renovação moral, eu vou orar para quê? A oração vai me trazer mais luz para que eu entenda aquilo com mais firmeza, está entendendo? A oração vai me trazer energia para que eu tenha coragem de continuar fazendo, porque usar a vontade sem coragem, você está perdido. Eu sempre falei para vocês, qualquer mudança, qualquer coisa que você for fazer para sair vitorioso do ponto de vista positivo da vida, precisa de duas coisas: paciência e coragem. Sem paciência e coragem, danou-se, você vai perder. Tem paciência para que você tenha tolerância e perseverança, está entendendo? E sabe ter, como a gente fala, resignação. Tolerância, resignação e perseverança, mesmo a paciência. E coragem é energia extra para a tua vontade, sabe? É isso que a oração dá para a gente. Então você sentiu que está vacilando, sentiu que o capeta está te catucando, para que você faça coisa errada de novo, não dá trela, não se entrega, te tranca no teu quarto, vai para o banheiro, vai para qualquer canto que você tenha privacidade e faz tua oração. Pede a Deus ajuda. Nem que a lágrima escorra no canto dos olhos, mas vai fazer, entende? Faz com sinceridade, porque a ajuda chega. É como Jesus falou: tudo que pedisses ao Pai em oração, crede, Ele dará. Você acha que Jesus mentiu? Não, não mentiu. Às vezes sou eu que não estou fazendo a oração direito. Muitas vezes eu faço a oração para que as coisas se afastem de mim. Não. Oração, já falei para vocês, eu não vou pedir para que se afaste, eu vou pedir para que eu tenha visão e vontade para que eu faça o que eu preciso fazer, que é correto, diante daquela adversidade que a vida está me dando. Eu não vou pedir para que meu anjo da guarda afaste isso de mim, tira a pedra do caminho, tira os encostos, não vai tirar nada. Eu vou mudar. É assim que a pessoa tem que ter energia, tem que ter peito, está entendendo? E fazer isso com coragem. Apertou a coisa, faz oração. Faz oração. Eu falo isso, falo com meus filhos também. Eu aprendi isso desde pequeno. Minha mãe não foi nenhuma doutora, mas ela me ensinou coisa na vida que é educação moral que Deus a tenha. Deus a tenha. Porque se fosse ela, eu estava perdido. Então, ela, é verdade, estava perdido mesmo, não ri, Isabel, que é sério. Então, ela me ensinou algumas oraçõezinhas do anjo da guarda, que aquilo ali se tornou um verdadeiro mantra para a minha vida. E eu comecei a aprender que nas adversidades, desde que eu era moleque, eu era adolescente, faz oração, que o anjo da guarda ajuda. E ela falava aquilo e eu fazia, meu Deus me ajuda. E comecei a vencer as dificuldades e aquilo ali vingou, sabe? E até hoje, quando a coisa aperta, aquela mesma oração me acompanha até hoje. Já ensinei para meus filhos, vai fazendo também, porque se deu certo para mim, vai dar certo para você também. Faz. Você monta uma arquitetura neuronal tua protetora, de vibração do campo positivo, que te conecta com a espiritualidade superior. Teu anjo da guarda está à tua disposição. É assim que Santo Agostinho fala na questão 919. Então faz isso, monta essa oraçãozinha pequenininha, o santuário do Senhor, e a coisa funciona, sabe? Vai fazendo e você vê que à medida que você vai fazendo, você vai se tranquilizando, vai se harmonizando, a coisa vai dando mais um pouquinho de energia e você vai vencendo as dificuldades, sabe? Então é aí que está você saber orar bem. Orar bem. Não é orar de qualquer jeito. É o que a gente separa a oração egóica da oração essencial. A oração egóica é isso que a gente quer. Eu rezo para que os outros me afaste dos meus problemas. Eu vou para a casa do Espírito, vou tomar paz para tirar os meus obsessores. Como se tirasse mesmo, entendeu? Não é isso que acontece. Não é essa oração que Deus quer. Eu falo para vocês, o obsessor de vocês é de vocês, o meu é o meu, eu não quero o meu, nem eu quero de vocês. Entende? Mas a gente pode trabalhar junto para a gente sair daqui mais harmonizado possível. Entende? Porque a luta de cada um é uma luta pessoal, entende? É luta de pensamento que a gente está estudando, é luta de sentimento, é luta de vontade, entende? Essas três coisas são atributos da alma: pensamento, sentimento e vontade, entende? Então que você saiba usar o seu. A gente está estudando aqui meios e ferramentas para que todo mundo saiba usar isso. Então faz a tua parte, procura fazer essa renovação moral.
Você que está sentindo, principalmente, esses irmãos que estão chegando mais junto de você. Entende? E mostra que você quer uma coisa diferente na sua vida. Você quer ser uma pessoa melhor. E quer que eles também sejam melhor. Porque ele está sofrendo mais do que você. Você está aqui em aprendizagem para se recuperar. Ele está ainda preso nas ideias das encarnações anteriores. E nem se preparou ainda para se recuperar. Então ele é mais sofrido do que você. Ele vive de rebeldia. Você está vivendo de oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Ele vive sofrendo. Você está passando pelo sofrimento como uma oportunidade que Deus está dando de você trabalhar o bem para o seu espírito. Então, veja as diferenças que existem. Então ele é digno de compaixão. E você é digno de paciência e coragem. Você tem que ter energia para ir em busca daquilo que você precisa, que está ao seu alcance. Eu disse que eu me ajudo um pouco. Aí vai parar aqui na nossa oração, para depois ver as mãos de tudo. São coisas que se complementam. Tá? Semana que vem a gente continua. Muita paz a todos. Façamos nossa prece pelos amigos que ainda não conquistamos. Deus misericordioso, que a tua bondade se estenda por sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, em particular os amigos que ainda não conquistamos. Bons espíritos, que tendes por única ocupação fazer o bem, intercedei comigo pelo alívio deles. Fazei que eles brilhem diante dos olhos do raio da esperança, e que a luz divina os esclareça acerca das imperfeições que os conservam distante da moral dos bem-aventurados. Abre-lhes o coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar, para que se lhes acelere o adiantamento. Fazer-lhes compreender que com seus esforços podem encurtar a duração de suas provas. Que Deus, em sua bondade, nos dê o entendimento da fraternidade e que nos fortaleça para preservarmos juntos nas boas resoluções. Que essas palavras repassadas de benevolência possam suavizar-lhes as penas, mostrando que nos compadecemos com o seu sofrimento e que lhes desejamos toda a felicidade. Desarmonia, leva por eles, Senhor, paz, a fraternidade, a confiança, a esperança, Senhor. Pai, a misericórdia, ilumina todos, Senhor, essas pessoas que se encontram doentes, essas pessoas que se encontram encarceradas, lugares tão perigosos, Senhor. A sua misericórdia possa ser levado a todos eles em nome de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixe